Meu amado irmão, vem comigo refletir numa situação que nós vemos acontecer no mundo. A palavra de Deus, ela nos diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Se você hoje parar para refletir no que essa humanidade tem vivido, o que tem acontecido e como essa humanidade tem agido e como a ação do ser humano tem sido cruel e perversa, se você tiver o discernimento, o conhecimento do que a palavra de Deus nos mostra, você vai ver e crer que a palavra de Deus, ela nos revela essas ações que são influenciadas, investidas por Satanás, que está atrás de todas essas atitudes humanas. Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade do que está acontecendo sobre essa humanidade, sobre as pessoas. Se você observar do seu lado, tem uma pessoa endemoniada. Se você observar do seu lado, tem uma pessoa oprimida por Satanás. Porque hoje as pessoas estão oprimidas, estão possessas, estão opressas. Você vê os comportamentos. Eu tenho certeza que no bairro onde você mora, tem uma pessoa agindo como louca, que na verdade não é louca. Essa pessoa está possessa ou opressa por demônios. E a gente vê a ação do diabo na vida da humanidade, a humanidade agindo de uma forma tão terrível, tão perversa, tão inexplicável. Atitudes que não dá para se explicar do natural do homem. E não adianta os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, os homens que estudam o comportamento humano, dar uma definição do problema, dizer que é isso, que é aquilo, que foi trauma, que é falta de amor, que é falta de estudo, que é falta de condições. Não, não, não. O problema dessa situação na vida do homem é o pecado. Não adianta buscar solução, resolver o problema espiritual com recursos materiais. Porque a causa de todo esse efeito maligno que o ser humano tem vivido, toda essa desgraça que a humanidade tem vivido, a causa é o pecado. E para essa causa, a única solução, o único antídoto é Jesus Cristo. É crer na palavra de Deus. É buscar o socorro do Senhor. Porque os homens que estudam o comportamento humano, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, esses homens, esses estudos, tentam dar uma definição. Cada comportamento terrível, monstruoso, abominável que o ser humano faz, que o ser humano realiza, esses homens vêm com uma interpretação, vêm com uma explicação filosófica dentro do conhecimento deles, que não passa de nada, que não pode alcançar a causa desses problemas que tem levado a humanidade a viver essa perversidade, essa monstruosidade, essa vida terrível e obsoleta. Então eu quero dizer para você, é terrível. Por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, eu tenho visto muitas pessoas perturbadas, endemoniadas, vivendo como louco. Tinha uma vida tranquila, tinha uma vida normal, e do nada passa a viver uma vida como se fosse um animal, como se fosse um louco mental, mas não é. Perturbação espiritual, opressão demoníaca, e muitas vezes é possessão demoníaca. E a gente observa e vê as pessoas brincando na igreja de ser poderoso, de ter o poder de Deus para repreender o mal, expulsar demônios. As pessoas brincando na igreja, fazendo comercial na igreja, que ali tem poder de Deus para libertar o homem, para fazer isso. E a gente não vê isso acontecer. Porque, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, vivendo opressa, perturbada, vivendo totalmente uma vida de perturbação, uma vida de opressão dentro da igreja. Porque isso não passa de comércio, isso não passa de movimentos que não tem nenhum sentido sólido. Que na verdade as pessoas estão loucas, endemoniadas, perturbadas. Onde você vê, cada esquina você vai ver uma pessoa perturbada, endemoniada. E a gente não vê essas pessoas indo até esses lugares onde estão essas pessoas. A gente só vê essas pessoas fazendo a propaganda do poder de Deus dentro da igreja. Mas o poder de Deus não é para ficar em quatro paredes, não. O poder de Deus não está limitado nem restrito a um ambiente isolado, não. O poder de Deus é para usar em qualquer lugar. Esses comerciais por aí de poder de Deus, de aqui tem cura, aqui tem libertação, é só dentro das igrejas. Porque não vão libertar os demoniados que estão nas ruas, nas vielas,
que estão nas esquinas, que estão aí perambulando por esse mundo, pelas ruas. O poder de Deus está na palavra, no evangelho que se é pregado. Chega para um endemoniado, na autoridade do nome de Jesus, repreende o demônio. E fala para essa pessoa, quando estiver na sua lucidez, do amor de Jesus, da libertação que Deus quer dar, da vida pecaminosa dela, do perdão de Deus sobre a vida maldita que ela está vivendo no pecado. Esse é o poder de Deus, a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus está no evangelho, na pregação, e não nesses comerciais dentro das igrejas que esses homens estão fazendo. E eu quero trazer a você essa orientação. O diabo está agindo de uma forma terrível e a igreja não está fazendo nada. Estão brincando entre quatro paredes de poder de Deus e não sai dali e ninguém vê nada, nem mudança. Nem na vida dos que estão ali dentro e nem na vida da vizinhança dos que estão lá. Nem dos que estão de fora. O que está faltando é a gente viver a palavra, pegar a palavra e crer na palavra, irmãos. A ação do diabo é avassaladora na terra, destruindo, perturbando, colocando pessoas na sarjeta. Pessoas que você vê que outrora tem uma vida lúcida e de um dia para a noite passa a viver que nem um louco, que nem um perambulante pelas ruas, falando só e perturbada. Temos visto isso muito, principalmente aqui no Pina, muita gente endemoniada, perturbada, oprimidas dentro desse bairro do Pina onde eu moro. Mas tem muitas pessoas fazendo propaganda de poder de Deus e a gente não vê libertação em ninguém. Porque a palavra de Deus não está sendo pregada, porque só o que tem poder para libertar o ser humano é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a pregação do evangelho. É o poder de Deus para salvar todos aqueles que crêem. Mas infelizmente só vemos comerciais. E a ação do diabo é avassaladora na face da terra. Você vê agora, eu estava assistindo um repórter, e eu vi uma reportagem em que o pai foi matar o filho, pegou o filho e mordeu o órgão genital de uma criança de 3 anos ou era 4, e queria estrangular a criança, pegando pela cabeça e pelas pernas e mordendo o órgão genital da criança, dizendo que estava uma voz mandando ele matar o filho. Infelizmente a mulher dele veio e matou ele para ele não matar o filho. A esposa matou o próprio marido porque o marido estava matando o filho, porque disse que estava ouvindo uma voz que estava mandando ele matar o filho. Isso é a ação do diabo na vida de muita gente. Você mesmo pode ter já ouvido uma voz dessa para praticar coisas horríveis. Cuidado que nós não estamos livres dessa voz, desse poder maligno que veio para matar, destruir e roubar a vida que Deus deu ao homem. Nós não estamos livres do poder satânico, das forças demoníacas, porque são reais. Nós só podemos vencer essa força demoníaca com o poder da palavra de Deus, com Cristo Jesus sendo nosso Senhor, para que sejamos guiados por Ele, para que Satanás caia por terra pelo nome de Jesus, quando nós cremos na palavra de Deus. Estamos vendo aí a ação do diabo avassaladora. Quanta corrupção, quanta perturbação neste mundo, quanta corrupção dentro do sistema que tem que ser um sistema para levar a justiça sendo corrompido. Quanta depravação, quanta propagação demoníaca de cultos a Satanás sendo feita na televisão, nos jogos. Você vê agora esse jogo aí da baleia azul, que é apenas mais uma investida de Satanás para influenciar as pessoas para se destruírem, principalmente jovens. Jogos, filmes, novelas, programações na TV, não só na Globo, irmãos. Não só na Globo, porque nós temos uma mania de dizer que a Globo é o canal do diabo. Não! O diabo está agindo em todos os lugares, infelizmente até dentro das igrejas. Porque todo mundo jaz no maligno. Então, você vê propaganda, é filme demoníaco. Agora tem uma série, inclusive na Globo, Vade Retro, uma série que leva o culto demoníaco para a casa das pessoas. Temos visto filme, desenhos, tudo com rituais demoníacos. E você não está vigiando. Celular, os jovens em jogos que influencia para matar, para praticar coisas terríveis. E você não está vigiando seu filho. O inimigo do lado da sua vizinhança, levando pessoas a praticar, a se comportar de uma forma horrível. E você não está vigiando para estar repreendendo e orando, para que o mal não alcance a sua família, não alcance você, e para que o mal seja neutralizado por fé na palavra, usando o nome de Jesus. E não que esses rituais que dentro das igrejas são vividos,
É preciso crer na palavra, é preciso olhar o que a palavra diz, é preciso andar com convicção na palavra e usar a palavra com convicção. E não ficar preso a rituais elaborados por homens dentro das igrejas que esses movimentos. Então o diabo tem destruído essa humanidade. Cuidado, você não está livre. Nós não estamos livres da ação do maligno. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vigiai. O vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Vigia, meu irmão. Resistir o diabo, vigia para você não deixar a porta aberta e o diabo entrar e começar a trazer destruição, desunião, perturbação, inquietação na tua vida, meu irmão. E te tirar da direção de Deus. É preciso a igreja se manter de pé, mas de pé na palavra. Não é nesses movimentos, não. Nesses movimentos que estão enchendo a igreja de multidão, fazendo propaganda de poder, de milagre. Eu pergunto a você, qual foi o milagre que você já viu dentro dessa igreja? Onde você está? Falando que tem poder de Deus toda semana. Qual foi o cego que você viu enxergar? Qual foi o aleijado que você viu andar? Qual foi o verdadeiro endemoniado que você viu ser liberto? Está lá você vivendo dentro de uma mentira de propagandas e você se acomodando com isso. Irmão, creia na palavra. O poder de Deus, ele é instantâneo, ele é imediato. O poder de Deus é para libertar e salvar e dar ao homem lucidez, entendimento. E é preciso usar a palavra, porque o poder de Deus está na palavra, é a palavra, é a palavra, o poder de Deus. Não é essas campanhas, esses rituais que estão sendo feitos dentro das igrejas, não. Estou aqui como uma voz de Deus denunciando e despertando a igreja, chamando você para o compromisso e orientando, advertindo você. Cuidado com a ação do diabo, porque tem sido avassaladora sobre a face da terra. Ele, quando entra numa vida, é para denigrir, destruir, acabar com a vida do ser humano. Colocando enfermidade, doença, colocando perturbação na alma, levando o homem por caminhos que vai trazer ao homem consequências terríveis. Mas o homem cego por não estar conhecendo a direção de Deus, não está dando ouvido à palavra de Deus. Cuidado. É muita gente perturbada, meus irmãos. É muita perturbação na face da terra. Aonde você mora, dê uma olhadinha ao seu redor. As pessoas perturbadas, endemoniadas, não precisa se manifestar gritando nem tronchando as mãos, não. Só basta você ver no comportamento das pessoas. Só basta você ver na atitude das pessoas. Só basta você olhar o semblante das pessoas. E você vai contemplar a perturbação espiritual na vida delas. E, infelizmente, dentro de igrejas, muita gente perturbada. Estando dentro de igreja, vivendo em campanhas, participando de cultos, mas com a sua vida perturbada, com a sua alma angustiada, com a opressão possessiva maligna no seu coração. Eu convido você a despertar, olhe para a palavra. Porque Satanás se vence com a palavra. Olhe, siga o exemplo de Jesus. É com a palavra que se vence Satanás. Quando Satanás vem na tua mente dizendo, olha, que mulher gostosa, que mulher linda, que mulher maravilhosa, olha, deseja ela, você vai usar a palavra que Jesus disse, não cobiçarás a mulher do teu próximo em teu coração. É com a palavra que você conhece e você vai repreender Satanás. Quando Satanás vier levar você a se prostituir, a idolatrar, a se prostrar diante de imagens de escultura, a venerar homens, a exaltar homens ou criatura, ou qualquer uma criatura, você vai usar a palavra dizendo, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele se prostrarás. E você vai se defendendo com a palavra, meu irmão. Quando o diabo vir dizer você, não, mente, essa mentirinha não faz mal não, mente um pouquinho só, você vai usar a palavra que Deus diz, não mentirás. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E você usa a palavra contra Satanás. Quando ele vir colocando em você o desejo de morte, o desejo de opressão, o desejo de entrar numa vida onde você vai ser negativo, vai ser uma pessoa que não vai acreditar que nada vai acontecer, você usa a palavra, dizendo que o Senhor é Deus, e a Bíblia diz que todos que confiam no Senhor vencerá o mundo. Então é a palavra que se usa para vencer. O poder de Deus é a palavra. Saia desse mistério de poder que estão aí vendendo dentro das igrejas aí, locais, nos bairros. Que esse não é o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus está na palavra para quem vive a palavra. Não é quem vive dentro desses movimentos de igrejas. O poder de Deus não se manifesta nessa zoada dentro das igrejas, nesses gritos, nesses emocionalismos e nessas falsas curas, nesses falsos milagres. Que a gente vê as pessoas dando testemunho e na verdade a gente não vê nada acontecer. Mas o poder de Deus, ele está na tua vida.
Você que foi transformado, restaurado pelo Senhor, que outrora você vivia na droga, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, não tinha conhecimento de caminho de Deus, para você tudo era perfeito, e agora não, você está transformado, liberta, sua mente restaurada, você agora entende que existe a condenação eterna, que existe o perdão de Deus, que existe o céu, que existe o inferno, você agora está resistindo o pecado, não porque você é crente, mas porque você é transformado, liberto por Jesus, para viver uma vida de santidade na presença de Deus, porque santidade é viver a palavra. Então analise isso. E use a autoridade no nome de Jesus. Repreenda toda a influência de Satanás na sua família, na sua vida. Enquanto Satanás vier trazendo discórdia com você, com a sua família, fazendo você ignorar a sua esposa, tratar mal, você olhe para a palavra que nos manda honrar a nossa esposa, cuidar bem dela. Não irritar os vossos filhos. Você vai olhando a palavra e a palavra vai te ensinando, meu irmão. E você vai conhecendo como agir. Você tem que vencer Satanás quando ele diz a você não perdoa. Continua odiando essa pessoa. Guarda nela mágoa. Guarda o rancor. Não perdoe. Fique distante dessa pessoa. Você diz não, a palavra me diz para eu perdoar, para eu amar, para eu liberar o perdão. Aleluia. E você vai e libera o perdão, enquanto Satanás quer que você fique com esse ódio no coração, com essa indiferença no coração, com esse rancor no coração, porque só assim ele consegue fazer você ter um derrame, ele consegue colocar você em depressão, ele consegue tirar a tua paz da tua alma, ele consegue fazer você viver perturbado. Quando você não dá ouvido à palavra de Deus, não adianta mandar pastor orar, ir para a campanha de libertação ou de qualquer outra coisa, se você não se submete à palavra, se você não dá ouvido à palavra. Tem que dar ouvido à palavra, tem que perdoar para sentir a paz de Deus no coração, tem que crer na palavra para ver o poder de Deus e o milagre de Deus na tua vida. E a ação do diabo sobre a face da terra é avassaladora. A gente tem visto por aí, irmãos. Olha aí os casos que acontecem. Olha aí a monstruosidade do comportamento humano. Pessoas se matando, pessoas matando outra. Pessoas roubando pela ambição para ter muito e deixando aquele que não tem nada mais em miséria ainda do que já está. Ele entra no coração do homem com o seu poder de destruir. Ele coloca o ódio, coloca a inveja, coloca a avareza, coloca o rancor, coloca a mentira, coloca o fingimento, coloca a hipocrisia. E você tem que vencer tudo isso, renunciar tudo isso, porque a palavra de Deus nos orienta a não ser hipócrita, a não ser mentiroso, a não ser fingido. É a palavra que nos ensina tudo isso. Chega de viver a religiosidade, andar bonitinho de paletó de gravata, com Bíblia debaixo do braço, estar 7 dias dentro da igreja, mas não guardar a palavra e não usar a palavra como escudo e como espada. Ir atrás do que o movimento, do que o pastor, do que o líder lá coloca na igreja para você viver, como se através daquele movimento, daquela direção que o homem dá, você possa ser cheio de Deus. Você só vai ser cheio da graça de Deus, da presença de Deus na sua vida, quando você se submeter à palavra e passar a observar e viver a palavra. E aí você vence todas as investidas do diabo que vier contra a tua vida. Aleluias. Nessa hora eu quero te dizer, desperta, meu irmão. Ouve esse conselho, essa orientação. Porque é necessário uma voz profética, mas que profetize, que fale a palavra de Deus, o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja nem o mundo quer ouvir. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, Satanás, ele tem força, tem poder. É verdade que Deus é soberano, mas o poder de Satanás é real para destruir, como tem destruído muita gente aí. O poder da influência. O poder da mentira. O poder do engano. O poder do nada. Que as pessoas estão vivendo hoje achando que é tudo. Cuidado. Ele derrubou muitos homens de Deus porque não vigiaram na palavra. Ele teve muita vitória em muitos homens de Deus porque não vigiaram na palavra. Mas você observe o testemunho de Jesus. É Jesus que você tem que seguir. É o exemplo de Cristo. O exemplo perfeito.
não é exemplo de homem nenhum. É o exemplo de Cristo, que quando Satanás veio até ele, oferecendo riqueza, glória, oferecendo o desejo da satisfação da carne dele, ele negou tudo isso porque a palavra ensinava a ele como deveria se comportar. E você só pode resistir a Satanás, vencendo ele, se você conhecer o que a palavra lhe orienta e como ela lhe conduz a viver. Ele disse, lança-te daí abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para te proteger, e nem os teus pés tropeçarão em pedra. Hoje Satanás tem vencido muita gente através dessa tentação. As pessoas tentando a Deus, dizendo, eu sou filho de Deus, sou homem de Deus, eu vou ali, eu enfrento o perigo, não sei o quê. As pessoas se denominando crente super-homem e querendo tomar atitude que Deus não orienta a tomar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Corra do perigo. Corra da situação difícil que pode lhe fazer cair. Senão você vai cair. Porque soberba no coração é um sentimento de Satanás que ele coloca no coração do homem. Não ceda isso. Ele queria colocar soberba no coração de Jesus. Ele queria que Jesus provasse a ele que era filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar. E tem muitos homens aí querendo aí mostrar aos outros que é homem de Deus. Eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. É isso que o diabo faz. Jesus não estava querendo provar nada a ninguém. Jesus não entrou da de Satanás. Se tu és filho de Deus, Jesus sabia que era. Não precisa ficar dizendo e nem se exaltando por isso. E da outra ele chega para Jesus e diz, lança-te daí abaixo. Ele leva Jesus para o alto e diz, olha, te darei todos os reinos da terra e a glória, se tu se prostrares diante dos meus pés. Ele tem tentado muitos homens dentro das igrejas, muitos pastores, muitos pregadores, muitos homens que estão na frente da liderança da igreja. Tem sido vencido por Satanás pela soberba no coração. Ele tentou colocar Jesus numa soberba. Ele tentou dar a Jesus glória, fama, prestígio deste mundo. E muitos homens têm corrido atrás disso dentro das igrejas. Querem posição, querem fama, querem nome, querem status, querem aplauso do povo, querem ser a estrela da congregação. Isso é investida de Satanás no coração de muita gente dentro da igreja, principalmente de pastores e daqueles que estão lá nos púlpitos. Homens brigando por glória, brigando por fama, brigando por posição. Porque Satanás tem enchido o coração desses homens pela arrogância, pela soberba de estar na posição que nem os fariseus queriam, estar nas cadeiras sentados. Para soberbecer-se, o seu ego fica lá em cima. Cuidado. E outra tentação de Satanás contra Jesus. Manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele fez Jesus sair da direção do Espírito para priorizar a necessidade do corpo, para priorizar as coisas materiais. Ele queria fazer com que Jesus valorizasse mais o desejo material, o desejo do corpo, e não as necessidades espirituais. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de toda a orientação que Deus nos dá. Nós temos que buscar alimentar primeiro a nossa alma com a direção de Deus, com a orientação de Deus, através da sua palavra. E tem muita gente que vai buscar, não a orientação de Deus, mas vai buscar alimentar o seu corpo, vai buscar alimentar o seu desejo material, de ganhar prosperidade, riqueza, carro, boa vida e tudo mais neste mundo. Mas não as coisas principais, que é fortalecer-se no Espírito, na comunhão com Deus, numa vida de santidade e de relacionamento com Deus, através da sua palavra, conhecendo-a e guardando em seu coração. Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. As pessoas hoje estão buscando mais o pão da terra, as coisas deste mundo, do que as coisas do alto. Essa é uma investida de Satanás, abrindo igrejas, com homens que estão lá na frente, convidando as pessoas para ser próspera, para enriquecer materialmente, espiritualmente, continuam pobres, cegas, nuas e miseráveis, porque não têm a graça de Deus, não estão cobertas pelo perdão de Deus, estão cegas, não enxergam a luz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Cristo do Evangelho. Creia, meu irmão, essa orientação é para você despertar. Se posicione, estás firme para vencer toda a cilada do diabo, para suportar o dia mau. Esteja firme, revestivos do Senhor, para que possais suportar os dias maus, para que você possa vencer o combate e a batalha.
que não é contra a carne nem é contra o sangue, é contra potestades, é contra hoste da maldade, contra principados, contra o exército das trevas, demônios, espíritos malignos, entidades malignas que estão por aí destruindo, influenciando, acabando com família, acabando com o caráter do homem, com a moral, acabando com os princípios de Deus que o Deus tem dado para o homem viver. E que você nesse momento creia nisso. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, meu irmão. Temos que revestir do poder de Deus para vencer as investidas malignas que estão aí destruindo essas pessoas, porque não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas querem viver o prazer do mundo. E é aí onde o inimigo destrói, porque estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. E por isso que Satanás destrói. Quando leva um para se prostituir, outro para viver uma vida absoluta neste mundo aí, com a fantasia, com a prostituição, com a idolatria, com a feitiçaria. E aí entra a ação maligna, porque agora ele tem liberdade de agir nessas vidas que estão se conduzindo por ele. Muitos de nós crentes em Jesus estamos deixando a santidade e deixando-se vencer pelo pecado, buscando o prazer do mundo de novo. Muitos já estão vivendo a miséria do pecado de novo, não sabendo que a alma dele está correndo perigo, que a qualquer momento Satanás pode tragar a tua alma, meu irmão. Presta atenção, tu não é um escolhido não. Tu não está predestinado ao céu não. A tua salvação depende da tua escolha, da tua decisão. Não é decreto de Deus não. E é você que tem que lutar. E para ser salvo, é preciso resistir ao diabo, sujeitar-se a Deus, perseverar até o fim, viver em santidade, que é guardando a palavra de Deus, e não nos princípios desse mundo. Pessoas que estão aí deixando Jesus, deixando a promessa de vida eterna, para viver uma noite de bebedeira, de fumo, de drogas, de prostituição, uma noite vã, estragando a saúde, arriscando a sua vida, desprezando a sua família, deixa a família em casa, pega o dinheiro para fazer uma feira para a família, vai gastar com embriaguez, que não traz saúde, só traz maldição. Mas querem a proteção de Deus, seguindo a Satanás, seguindo o diabo, sujeitando-se ao diabo. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus. A quem tu está entregando a tua vida, meu irmão? Cuidado, a qualquer hora. Tua vida pode estar sendo atingida por Satanás. Enquanto a misericórdia de Deus está te dando livramento, mas saiba que Deus vai chegar um momento que Ele pode deixar tu seguir o teu destino pela tua sorte, pelo caminho que tu estás escolhendo. Aproveita os livramentos que Deus está te dando. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita o tempo que Deus está te dando. Arrepende-te e te converte ao Senhor enquanto é tempo e creia na palavra dEle. E passe a viver a palavra, para que você esteja guardado no esconderijo do Altíssimo e que possa habitar, descansar na sombra do Onipotente. Aleluias. A ação do diabo na terra é avassaladora. Irmãos, olha aí, irmãos. Guerras, rebeliões, milhares de pessoas sendo mortas. A pessoa vai tirar a vida de 10, 30 pessoas. As pessoas tirando a sua própria vida. As pessoas matando os seus filhos. As pessoas malvadando com as crianças. As pessoas tendo prazer na maldade com outras pessoas. Isso tudo é ação maligna no coração do homem, na mente do homem, porque o homem se deixa levar e se sujeita a Satanás e não a Deus. Então nesse momento eu estou dizendo a você, cuidado. Você pode ser a próxima vítima de Satanás. Se renda ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque a tua vida está correndo perigo. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância e desfazer as obras de Satanás na vida daqueles que se rendem a Jesus e negam os desejos do diabo. Então a quem você está servindo? É muito hoje, é muito notório, é muito presente a gente ver as pessoas aí declarando abertamente que estão servindo ao diabo. Tem até uma igreja aí que é a igreja do diabo. As pessoas cultuando, as pessoas prestando culto a Satanás através de conceitos religiosos, que na verdade é prestando culto a Satanás. E eu quero ser bem verdadeiro aqui, queridos, porque eu tenho um compromisso com a palavra, não com o ministério, não com o homem. Porque o homem e o ministério restringe as pessoas para não deixar as pessoas falar o que precisa ser falado. Os ministérios restringem as pessoas a falar o que o ministério quer. Mas Deus
chamou você para ter compromisso com Ele, pregador da palavra, não pregador dos conceitos ministeriais e nem dos conceitos dos homens. Eu sou um pregador da palavra. Eu fui chamado para o ministério da palavra. E eu quero dizer a você, tem muita gente servindo a demônios, mas dizem que estão servindo a Deus. Da boca para fora. Porque quando for analisar as práticas que estão vivendo, e se a gente for fazer uma análise segundo as Escrituras, vamos ver que é servindo a Satanás. As pessoas estão aí se prostrando a imagens de esculturas de homens, de imagens de bichos, imagens de pessoas que já morreram, como se fosse Deus, adorando essas imagens, buscando poder e proteção nessas imagens. Enquanto a Bíblia diz que a imagem nada é, o que se oferece à imagem são oferecidos a demônios, e não a Deus. Está escrito na palavra. Está escrito lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque a verdade é essa, queridos. Quem se deixa se levar pela prostituição está sendo conduzido por Satanás. Quem se deixa levar pela embriaguez, pela mentira, pelo fingimento, está sendo conduzido por Satanás. E quem é conduzido por Satanás vai cair em derrota, vai cair em miséria, vai entrar em juízo e vai sofrer a condenação. Por isso, nesse momento, reflita na sua vida, analise a palavra, veja como você está vivendo, quais são os princípios que você está seguindo, qual é a direção que você está se mantendo firme, por onde você está se alicerçando, e você vai ver se está servindo a Deus ou não. A palavra de Deus é a única base, o único alicerce que a tua vida pode estar firme e não ser levada e nem cair. É a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Portanto, eu, evangelista Wellington Ramos, convido você, reflita nisso. Se revista para vencer o poder de Satanás e para vencer de toda a situação que vem sobre esse mundo, porque a palavra de Deus diz, lá na carta do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, quem é que vence o mundo? Senão aquele que tem fé no Filho de Deus. Só quem vai vencer esse mundo não é aqueles que estão dentro da religião A, B ou C. É aqueles que têm fé no Filho de Deus. É aqueles que estão firmados na fé em Jesus. Que estão seguindo, se dirigindo e se conduzindo pelos princípios da sua palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. É palavra, meu irmão. É verdade. Doa em quem doer. Creia em quem crê. Rejeite quem quiser rejeitar. Ouça quem quiser ouvir ou deixe de ouvir. Mas a palavra é essa é a verdade. E eu estou com toda a convicção que quem vai prevalecer é a palavra de Deus.